Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los asistentes a esta importante reunión que organiza periódicamente Café y Radiaciones desde hace 2 años. En esta oportunidad tenemos como nuestra invitada a Silvia Velázquez, que nos habla acerca del papel de las sociedades científicas nucleares en el trabajo con los científicos no nucleares. Es un tema interesante, un tema de debate, que ustedes lo van a escuchar ahora con bastante tranquilidad, y al final de la exposición ustedes pueden hacer las preguntas, ya sea por el chat o si desean lo pueden hacer directamente. Entonces, para comentarles un poco acerca de lo que significa Café y Radiaciones, voy a darles unas diapositivas sobre lo que hemos estado haciendo en estos 2 años de trabajo, y comentarles que esto surgió como una necesidad para compartir un espacio donde se pueda divulgar, donde se pueda dar a conocer los usos de las radiaciones ionizantes, así como también las actividades que desarrollan las instituciones que trabajan con radiaciones. Entonces, es un espacio básicamente en Facebook, y tenemos también en nuestra cuenta en YouTube. Empezamos hace 2 años, justamente el mes pasado celebramos 2 años de nuestras presentaciones, que inicialmente era todo un programa bastante detallado, donde había una serie de entrevistas, había comentarios de publicaciones, efemérides, pero nuestro programa fue cada vez creciendo más en duración, tenía ya más de 1 hora de duración, y bueno, lo que hicimos fue reducir el tiempo, hacer entrevistas cortas, y todo lo que publicamos, todo lo que mencionábamos en estas reuniones, después lo publicamos en nuestras páginas, en nuestro perfil de Facebook. Con el tiempo esto ha ido cambiando, hemos decidido ya no tener un espacio tan grande para tratar temas con bastante amplitud, porque ya los tiempos han cambiado, ya no todos estamos ahora en la época de cuarentena como era antes, que había posibilidades de conversar y tratar el tema con tranquilidad porque todos estábamos en casa. Así que decidimos crear los seminarios web, que son básicamente para difundir los usos de las radiaciones, así como también las actividades que realizan las instituciones nucleares, académicas y de promoción de la tecnología nuclear, pero básicamente en América Latina. Así que desde el año 2021 empezamos con este seminario web. Tenemos todas estas conferencias desarrolladas en el 2021. Invitamos a colegas de diversos países para que expongan un tema específico. En este año tenemos hasta el momento estas conferencias. Todas estas conferencias están, además de transmitirlas directamente, están en el canal de YouTube que se llama Café y Radiaciones. Es muy fácil de ubicar, ustedes pueden ver con tranquilidad, ingresar al canal y ver cualquiera de las conferencias que hemos transmitido hasta el momento. Estas son nuestras direcciones, tanto en Facebook como en canal de YouTube, y nuestro correo electrónico, para que puedan hacernos un comentario, sugerencia, o de repente tengan también interés en dar alguna charla sobre un tema específico que ustedes deseen. Eso está totalmente abierto. Bien, en esta oportunidad hemos invitado a nuestra amiga Silvia Velázquez, licenciada en física, tiene doctorado en biología, se ha especializado en control de fuente de radiación. Es una persona que ya tiene bastante experiencia en el campo de las radiaciones, ha estado en enseñamiento, en digitalización, en varios temas. Ya se ha jubilado de la Comisión Nacional de Energía Nuclear de Brasil, ha sido también presidente de la Sociedad Brasileña de Biociencias Nucleares, y ella actualmente desarrolla una labor, como hemos estado conversando hace un momento, bastante interesante, que les va a comentar en esta reunión, porque nos va a hablar acerca del papel de las sociedades científicas nucleares en el trabajo con los científicos no nucleares. Así que yo voy a dejar en el uso de la palabra a Silvia para que haga su presentación y nos comente sobre este tema. Tu audio, Silvia. Ok, buenos días. El primer problema va a ser con mi portuñol, porque no hablo espanhol cuando estoy lejos de países de língua espanhola. Então, eu ouvido tudo.
pero os slides estão escritos em espanhol, deve ter erros também, e peço desculpas. Pelo tema é bastante comum, então creio que não há palavras estranhas, não? Agradeço muito a Eduardo, que já conosco há décadas, há mais de 20 anos, trabalhamos juntos em projetos Arcal, e ele também vem bastante ao Brasil, de maneira que é uma honra estar aqui, ser invitada por ele. Eu vou compartilhar a apresentação. Perfecto. Está ok? Perfecto, sí. Bem, esta é a primeira vez que eu hablo em uma charla sobre um tema que eu estou trabalhando há 9 anos e que já, inclusive, tem alguns vídeos no YouTube, pero vou tentar ser de uma forma sistemática. Todos conhecem os objetivos dos organismos internacionais, pero há digamos, espaço para aproveitar melhor o financiamento destes organismos. Conhecemos mais o organismo de energia atômica, pero há diferenças em trabalho. Uma coisa interessante é que as sociedades não nucleares e os investigadores das universidades não conhecem bem as possibilidades de financiamento desses organismos. Então, eu olhei alguns números dos sites, principalmente da OEA, e me surpreendi porque há poucos projetos em América Latina. E são comuns, são sempre os mesmos, com as mesmas pessoas conhecidas. Então, há um grande espaço para divulgar mais e acolher mais pesquisadores e estudantes. E depois, os objetivos das sociedades nucleares nacionais são os mesmos e conhecemos bem. Mas há aspectos comuns às sociedades nucleares e não nucleares, que são as dificuldades com o pressuposto, com o financiamento da investigação, com o problema da qualidade da educação, no mercado de trabalho. Tudo isso é comum, não importa se é nuclear ou não nuclear. O exemplo que vou apresentar do Brasil é como trabalhar nesses temas comuns e como fortalecer as sociedades. Bem, nós conhecemos bem o sistema das Nações Unidas, que tem 193 Estados-membros, há 8 organizações relacionadas, dentre as quais o Organismo de Energia Atômica, e 17 organizações especializadas, dentre elas a Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho. O Organismo Internacional de Energia Atômica também está trabalhando para alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, estabelecidos como a Agenda 2030 das Nações Unidas. Então, os países recorrem à ciência e tecnologia para contribuir para atingir esses objetivos e poder cumpri-los em âmbitos como a energia, a saúde, a produção de alimentos, a gestão da água e a proteção do meio ambiente. O organismo sustenta que pode contribuir de maneira direta com 9 dos 17 objetivos. Então, aqui são os 17 objetivos, e o organismo, então, se propõe a auxiliar em relação à agricultura sustentável, saúde e bem-estar, água potável e saneamento, infraestrutura, inovação e indústria, ação contra a mudança, os câmbios globais do clima, vida na água, vida terrestre, parcerias e meios de implementação. Bem,
Vou dar um exemplo do objetivo 3, saúde e bem-estar. Cada objetivo tem várias metas a serem cumpridas. Então, há uma meta, que é a 3.3, que diz: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos em todas as idades. Quando se pensa em saúde, se pensa em oferecer serviços de saúde, mas aqui não existe. Nós é atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais e de qualidade, acesso aos medicamentos e vacinas essenciais, seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos. Apoiar a investigação e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso aos medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis, de acordo com a Declaração de Doha, que afirma o direito dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições sobre flexibilidade para proteger a saúde pública e, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos. Então, não é somente ter serviços de saúde, eles devem ser oferecidos a toda a população, e não somente a que os podem pagar, e com foco também nos países em desenvolvimento. Então, nós estamos todos aqui. Vou dar um exemplo de Brasil. Não acredito que o Brasil pode cumprir com este objetivo na situação atual. Nós temos, por exemplo, na questão de radiações em saúde, nós temos 471 serviços de medicina nuclear e 279 serviços de radioterapia. Pero 70% deles estão na região sudeste e sul, que são 7 estados. O Brasil tem 26 estados. E em 7 estados temos 70% dos serviços de medicina nuclear e radioterapia. E toda a região nordeste, norte e centro-oeste tem pouco acesso a esse serviço. Então, assim, não se cumpre com esta meta. Este é apenas um exemplo. Bem, então, para cumprir com esta meta, o Organismo de Energia Atômica, que tem 175 países membros, usa lá a ferramenta de cooperação técnica para dar resposta às principais prioridades do desenvolvimento sustentável em escala nacional, regional e internacional. Isso está gerenciado pelo Departamento de Ciências e Aplicações Nucleares. Ajuda os Estados-membros mediante a ciência, a tecnologia e a inovação em energia nuclear. Colabora com laboratórios, universidades, instalações de investigação e o mundo mediante o sistema de centros colaboradores da OIA. Solamente um centro, o Centro Conjunto FAO-OIA de Técnicas Nucleares em Alimentação e Agricultura, tem 96 projetos de cooperação técnica e 35 projetos coordenados de investigação em colaboração. Bem, pero há 46, isso aqui espero que no site do organismo esteja atualizado, eu já acessei esta semana. Há 46 centros colaboradores no mundo, pero em Latinoamérica somente 7. Então, o Brasil tem 3, e os principais projetos estão em agricultura, alimentação e agricultura, recursos da água, nuclear science, claro, e produção de radioisótopos. Então, temos Brasil, Costa Rica, Argentina e México. Agora, eu vi também os Coordinated Research Projects, que nós estamos acostumados. Desses Coordinated Research Projects, também eu olhei a participação dos países de América Latina. Então, em 31 projetos destas áreas de agricultura, alimentação e agricultura, recursos hídricos e saúde humana, em 31 projetos, a Argentina participa de 20 projetos e o Brasil de 14 projetos.
e os demais há um número bem menor, como podemos ver. Então, temos, por exemplo, Argentina, Chile, Brasil, Argentina e Chile, Argentina e Brasil, Equador, Costa Rica tem um número grande, 8 projetos, Uruguai, Chile, México, basicamente são estes. Com esta questão de fome, né? A agricultura tem um grande pressuposto para projetos e Brasil é um grande produtor de alimentos, mas aqui em Brasil a parte de radiação de alimentos não está boa. Desde a década de 80 se tenta implementar isto, pero o Ministério de Agricultura apoia, pero realmente isso não é. Há na pesquisa em las universidades, pero não há, assim, na indústria não se percebe esta aplicação. Depois tem recursos da água também, tem Argentina, Brasil, Costa Rica, Equador, Cuba, de novo, Argentina e Brasil estão na maioria dos projetos para recursos hídricos. E saúde humana, também, os mesmos, Brasil, Uruguai, Argentina, Cuba, México. Uruguai tem muitos projetos na saúde humana. E na área de medicina nuclear, Argentina e Uruguai estão muito mais à frente do Brasil. Colômbia, então tem aí os principais produtos. Alguns desses projetos estão desde 2018, 2019, são renovados. Tem mais projetos na saúde humana muito interessantes, eu deixar esse material. Bem, também nas Nações Unidas, o Comitê Científico para os Efeitos de Radiação Atômica, que tem várias áreas de trabalho, e o Comitê Científico é composto por 31 Estados-membros. Os representantes são indicados por os governos locais, os governos nacionais. Então, não são especialistas invitados, são pessoas que participam da administração ou cientistas invitados, indicados por los países. Pero lá, o principal foco são coletar e analisar as informações globais e nacionais e tendências de exposições humanas à radiação ionizante. Então, usa esse sistema de meta-análise. Nós conhecemos a Biblioteca Cochrane, que é um grande sistema de meta-análise. Anskira é uma espécie de biblioteca Cochrane para as radiações ionizantes. Então, são feitos os surveys, existe um banco de dados que podem ser incluídos os dados nacionais, e depois há um sistema de avaliação do ponto de vista estatístico para verificar, então, o peso estatístico dos estudos. Conhecemos o CRP, a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, que também estabeleceu prioridades para os anos 2020 e 2024. É formada por 30 países, tem 4 comitês principais e vários grupos de trabalho, e os especialistas são invitados por seus currículos personais. E uma das prioridades que nos são mais próximas são redefinir o sistema de proteção radiológica. Redefinir, quer dizer, na verdade, o CRP é a base científica que depois o organismo utiliza para estabelecer os safety standards, né? Sempre foi assim. O CRP publica primeiro as recomendações e depois o organismo lidera a participação dos países que vão contribuir com aquilo que é factível, que é possível. Depois nós temos a Comissão Internacional de Radiações e Unidades. Tem mais de 90 anos e também são especialistas invitados. É interessante que nos últimos reportes, nos últimos documentos, há muita semelhança com os documentos do ICRP. Então, na verdade, há dois comitês, 2 comissões de radiações, uma ICRP e outra ICRU, e que, às vezes, há documentos que saem primeiro um, depois o outro, mas em temas comuns. Por exemplo, Radiation Monitoring for Protection of the Public of Major Releases
isto não é unidades de radiações, né? Isto é um tema que o CRP sempre trabalhou. Então, e também esses documentos eles são pagos, né? Se adquire esses documentos. Então, isso é uma forma também de obter pressuposto para sustentar lá esta comissão. Bem, e LIRPA, que todos conhecem aqui, é a Associação Internacional de Proteção Radiológica, está trabalhando nestas prioridades estratégicas do ICRP, com grupos de trabalho. Então, o LIRPA tem grupos de trabalho em vários temas, como Education Research, norme, divulgação pública, também tem mulheres em radiação, e então e aí aprofunda um pouco porque aborda tecnologia e direito, law também, não é? E radiações não ionizantes também. Pero há uma outra sociedade, uma outra comissão, que é a Comissão Internacional de Proteção a Radiações Não Ionizantes. Então, temos duas. Eu não conheço a interação entre as duas, entre IRPA e a Comissão de Radiações Não Ionizantes, que tem também grupos de trabalho e que os especialistas são invitados por seu currículo. Então, aqui já temos 4 organismos que invitam os especialistas por seus currículos personais, ICRP, ICRU, IRPA e esta outra de não ionizantes, 4. E ANSKIR e o organismo de energia atômica que invitam por os indicados por los países. Pelo organismo também invita pessoas individualmente por seus currículos. Então, e às vezes as pessoas trabalham em vários grupos de diferentes organismos. Mas nós temos também lá a Organização Mundial da Saúde, que tem uma agência para pesquisa do câncer. E esta agência ela financia cerca de 200 estudantes por ano e cientistas em pós-docs. E tem temas interessantes de investigação, como supervisão de câncer, epidemiologia e genética, nutrição e metabolismo, epidemiologia e detecção e prevenção de infecções. Então, é bastante interessante também, porque é uma área que as pessoas de medicina e biologia procuram, pelas pessoas de radiações ionizantes, há poucas pessoas que nós outros conhecemos. Então, eles têm e publicam as principais revistas do mundo, por exemplo, esta publicação em Lancet, que é uma das principais publicações. Aqui tem e depois eles fazem press releases das publicações para divulgar. Esta aqui, então, é uma estatística, um estudo que depois foi publicado sobre tendências de câncer na América Latina. E é bastante interessante, aqui diz que um total de 1,5 milhões de novos casos de câncer e 700 mil mortes por câncer são estimadas para ocorrer na América Latina. Aqui eu não estou vendo bem incidência e mortalidade. Então, estas publicações são interessantes e também vale a pena ver oportunidades para cursos pós-doc. Outra é Instituto Nacional do Câncer em Estados Unidos, que é conhecido como National Institutes of Health, que são 28 institutos nos 50 estados. Então, tem várias áreas de investigação que aí já vem a ciência básica, a biologia do câncer, genômica do câncer, causas do câncer. E interessante porque esses institutos nacionais da saúde, eles atualmente exploram 424 mil estudos em 50 estados e 221 países, estudos clínicos sobre câncer. É a maior base de dados do mundo de estudos de câncer, de todos os países.
Então, é interessante que todas as pessoas que executam estudos clínicos que coloquem seus dados nesta base de dados, porque tem uma visibilidade mundial. E também uma grande oportunidade de colaboração com outros centros que fazem estudos no mesmo tema. E tem oportunidades para financiamento em tópicos de pesquisa interessantes, como biologia básica, epidemiologia e controle de câncer, physical sciences, né? Proteômica, estudos translacionais. Então, tem uma oportunidade que muitas vezes nós não percebemos. E aí, é uma coisa interessante. Enquanto as sociedades nucleares e as pessoas que trabalham em las comissões de energia atômica de América Latina procuram o organismo, os cientistas das universidades tendem a procurar mais essas agências especializadas, que não são somente nucleares, mas também há investigação com materiais radioativos para controle de câncer. E, por último, a Internacional de Biofísica Pura e Aplicada, que nós conhecemos porque ano passado fizemos um congresso com a UPAB. Ela tem sociedades científicas em 65 países, são sociedades de biofísica. E no Brasil temos 2 sociedades que são associadas à UPAB, a Sociedade Brasileira de Biofísica e a Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares, que é uma sociedade biofísica também, pero é uma sociedade biofísica que trabalha com os temas nucleares, e a Sociedade Brasileira de Biofísica não trabalha com os temas nucleares. Então, por isso, na verdade, deveria ser uma mesma sociedade. Então, também tem grupos de trabalho na UPAB em educação e capacidade, construção da capacidade, Big Data para a biologia e um bom investimento na biologia estrutural. Bem, então, agora vou falar sobre as sociedades nacionais, que podem ser nucleares e que o objetivo principal é a promoção da energia nuclear, ou as não nucleares, com um dos objetivos da divulgação científica em geral. Pero ambas, nucleares ou não nucleares, têm como objetivo o mercado de trabalho para os estudantes, o financiamento da investigação e colaborações internacionais com a maioria dos países, principalmente aqueles que possam proporcionar oportunidades para os estudantes de pós-grado. Os temas são ensinança e investigação, saúde, produção de medicamentos, inclui radiofármacos, e serviços, como inclui proteção radiológica, treinamento, gestão de desejos, etc. Não vou falar sobre a parte de geração de energia elétrica, porque aí teria que ser outro grupo de sociedades. Nós, em Brasil, temos um exemplo de trabalho com a UPAB e 2 sociedades brasileiras não nucleares, que foi o Congresso de 2021, que foi um evento virtual organizado por 4 sociedades científicas: a Sociedade de Biociências Nucleares, a Sociedade de Biofísica, a Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular e a UPAB. Esse congresso, então, o congresso da UPAB apresentou 10 conferências, incluindo 2 com os prêmios Nobel Richard Henderson, que foi prêmio Nobel de Química de 2017, e Michel Levy, que foi prêmio de Química de 2013, que deram 2 conferências. E 24 simpósios. E o congresso da SBBN foi parte do congresso maior da UPAB, apresentou 5 conferências e 12 simpósios. No congresso da SBBN, tinha como objetivos apresentar investigações em bioquímica e biofísica para produtos desenvolvidos para imagens moleculares, técnicas para terapias e dosimetria, com experiências pré-clínicas e clínicas. Mas também abordou a parte de meio ambiente e biodiversidade. E também abordou o status da radiobiologia, com levantamentos epidemiológicos, discutindo percepção de risco na perspectiva nuclear, radiológica, sanitária e ambiental. E
assemejando, não, comparando a atual estrutura regulatória com os novos paradigmas da biologia. Aqui são as atividades, e aqui tem uma coisa interessante, e que o Congresso tinha cerca de 1.200 pessoas, mas somente 10% eram pessoas, cerca de 200 pessoas eram da área nuclear. Os brasileiros da área nuclear não foram a nosso congresso, foram a outros congressos de outras sociedades nucleares que oferecem mais oportunidades de trabalho, por exemplo, de mercado de trabalho. Porque, por exemplo, os médicos nucleares, os radioterapeutas, são eles que contratam os físicos médicos, os farmacêuticos, os tecnólogos de radiologia, são os proprietários. Por exemplo, em Brasil, 75% dos serviços de medicina nuclear são privados. Então, o dono do serviço, o médico dono do serviço, contrata. E é evidente que os profissionais precisam trabalhar, então eles apresentam seus trabalhos para as pessoas que podem contratá-los, e não para um congresso científico que vai discutir o desenvolvimento da biologia ou da biodiversidade. Isto é uma preocupação de pessoas que já estão estabelecidas, não? Então, nós tivemos cerca de 1.200 participantes de 5 continentes, 37% eram investigadores ou professores e 63% estudantes, sendo que havia um grande número de estudantes brasileiros. Bem, esse congresso, na verdade, ficou na plataforma virtual entre 4 de outubro e 20 de dezembro. Ficou mais de 2 meses. Então, com isso, foi possível assistir a todas as conferências e simpósios e também os posters. E foi bastante interessante. Nós invitamos, por exemplo, especialista do National Institute of Health, doutora Lindsay Morton, Sally Mildson, da Columbia University, que é um grande nome da Radiation Biology mundial, doutora Geraldine Thomas, que é a diretora do Banco de Tecidos de Chernobyl, que foi o primeiro biobanco dedicado a pessoas de Chernobyl, e todos os trabalhos mundiais contam com estas. Aqui ela falou: tentarei resumir esses 23 anos de trabalhos em cerca de 30 minutos. Também incluímos investigadores que começaram a trabalhar com o laboratório Ciclotron, que é um dos 3 maiores do mundo, que fica em Campinas, em Brasil. E já invitei lá a doutora Giana Sagazzo, que é a diretora de inovação da Confederação Nacional da Indústria em Brasil. E foi muito interessante, porque ela não sabia nada de energia nuclear, não sabia nada do que hacemos em Brasil. Mas ela é uma pessoa importantíssima em inovação no Brasil. Então, ela nos deu grandes modelos que são usados na indústria, modelos. Ela, por exemplo, trabalha com organismos de inovação em todo o mundo. Então, nós também procuramos trazer pessoas que não entendem de energia nuclear, mas entendem de inovação, entendem de modelos de gestão e em ciência e tecnologia. Um outro exemplo de trabalho são com a Federação das Sociedades de Biologia Experimental. São 22 sociedades em Brasil em os temas de biologia. Esse é um exemplo de algumas sessões que desenvolvidas em Congresso Virtual de 2020. E nós apresentamos resíduos em la mesa de resíduos sólidos e ambientais e aquáticos, apresentamos o tema de desechos radioativos. Mas tratando esse tema dentro de uma perspectiva ambiental e dentro com a política brasileira de desechos. Não aislados, mas com as pessoas que tratam deste tema. E depois também tratamos o tema de Covid, radiações de Covid. Estamos protegidos?
Então, aqui foram algumas pesquisas feitas em Brasil, pessoal da área nuclear e com Covid, neste tema. Então, nós outros assistimos as apresentações e, às vezes, participamos com discussões, ou, às vezes, somos invitados para compor uma mesa de temas que não são nucleares, mas que são de biologia básica, ou biologia experimental, ou, por exemplo, farmácia. Essa Federação de Sociedades de Biologia Experimental tem biólogos, biomédicos, médicos, metade são médicos, médicos investigadores, tem farmacêuticos e tem veterinários, que há uma sociedade que é a Sociedade de Ciência de los Animales, que para todos de biologia experimental fazem estudos pré-clínicos. Então, também há todo um sistema aí. Bem, quais são as dificuldades comuns nas sociedades nucleares ou não nucleares, involucrando políticas públicas? Qualidade e financiamento da educação básica e superior, cobertura e qualidade da saúde pública, financiamento à investigação, incluso becas, inovação em equipos, medicamentos e protocolos, mercado de trabalho e remuneração, representatividade em los organismos públicos e colaboração científica nos consórcios internacionais. Então, vou dar um exemplo do trabalho com os científicos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Essa sociedade tem 74 anos, atualmente conta com 170 sociedades brasileiras associadas em las 4 áreas: biológicas e da vida, exatas, humanas e tecnológicas. A Sociedade de Biociências Nucleares é a única nuclear da área biológicas e da vida. E na área de exatas, nós temos a Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica e a BFM, a Associação Brasileira de Física Médica, estão em exatas, junto com a Sociedade Brasileira de Física, que é a maior sociedade brasileira, tem cerca de 10.000 associados. A SBPC é administrada por uma diretoria, um conselho e 6 secretarias regionais. Aqui estão lá no mapa do Brasil. Essas secretarias regionais fazem também reuniões locais para temas locais e também compõem a grande reunião anual, que é sempre em mês de junho e sempre em uma universidade pública brasileira. Bem, a BPC atua em legislativo, representações e conselhos e comissões, manifestações públicas e diálogo com a comunidade científica. Tem grupos de trabalhos para educação, desenvolvimento científico e tecnológico, pressuposto para a ciência, que são compostos pelos maiores cientistas brasileiros, os maiores científicos brasileiros, membros da Academia Brasileira de Ciências, pesquisadores, produtividade do Conselho de CNPq, que é o Conselho de Investigação, que evalua os projetos científicos nacionais. Faz as reuniões anuais, tem redes sociais, periódicos e um grande acervo digital com edição de livros, documentos, todos documentos, manifestos. Por exemplo, agora estamos na época de eleições para a presidência da República, então nós temos 13 seminários temáticos com discussão dos principais temas nacionais. Isso foi composto em um documento que foi entregue a todos os candidatos a presidentes, candidatos a governadores de estado, deputados e senadores, para que possam subsidiar projetos legislativos na área de educação, ciência e tecnologia. Bom, a SBPC possui representantes oficiais em mais de 20 comissões governamentais oficiais brasileiras. Elas têm assento em los principais órgãos. Por exemplo, o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que é básico para os temas de pesquisa pré-clínica. E o Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNADCT. Esse fundo ele é mantido por contribuições da indústria e de diversas contribuições, há um percentual de contribuição. Por exemplo, este ano são 9 bilhões de reais, sendo 4,5 bilhões de reais para projetos não reembolsáveis, ou seja, a fundo perdido.
para o próximo ano, a estimativa é de 11 bilhões de reais. Aqui tem vários outros conselhos de administração. Então, 2 representantes da SBPC têm assento nos principais conselhos de temas de ciência e tecnologia. Já foram feitas 24 reuniões anuais, ininterruptamente, sendo que esta é a mais emblemática, que foi feita em 1977, em São Paulo, em plena ditadura militar. O governo brasileiro proibiu a reunião. Pero Dom Paulo Evaristo Arce, que era o cardeal de São Paulo, lembrou que a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, não era território brasileiro, era território do Vaticano. E a ditadura militar não poderia proibir e prender as pessoas em outro estado. Então, aqui foi a reunião que é emblemática, porque mesmo proibida, ela aconteceu. E ninguém foi preso, porque eles estavam no estado de Vaticano e não em Brasil. Bem, nós outros participamos, todo o ano, a Sociedade de Biociências Nucleares se associou à SBPC em 2015, e desde então, todos os anos, nós outros participamos com temas de energia nuclear. Teve um muito interessante, que foi esse, fake news em energia nuclear. Qual é o real impacto para a saúde e meio ambiente? E esse eu invitei o presidente da BFM, Renato de Mestain, na época, e também um representante da Sociedade Brasileira de Física. Então, foi um tema que foi apresentado por 3 sociedades, sendo 2 da área nuclear, a BFM e SBBN, e a Sociedade Brasileira de Física, que é Física. E também participamos de vários encontros virtuais em 2020 e 2021. E levamos temas, por exemplo, este ano levamos emergências radiológicas, um sistema de acompanhamento para radioacidentados. Não é um tema das 170 sociedades da SBPC. Estão se acostumando com estes temas e também participam. Além da SBPC, existem 8 entidades brasileiras que formaram a Iniciativa de Ciência e Tecnologia no Parlamento. São a Academia Brasileira de Ciências, Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federal, são todos os reitores das universidades federais do Brasil, e Conselho das Fundações de Apoio às Instituições Superiores de Pesquisa, o Conselho das Fundações, as FAPES, são Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, são 27 fundações estaduais, as instituições das redes federais de educação, os secretários estaduais de Ciência e Tecnologia, que são nombrados por os governadores, o Instituto de Cidades Humanas Inteligentes e lá a SBPC. Então, essas são iniciativas no parlamento, esse lobby no Congresso Nacional. Analisar projetos que são importantes, projetos que são ameaças, e a questão do pressuposto anual para os 21 ministérios e instituições. Aqui um exemplo que lá em CTP, com as 8 instituições, mandaram na carta em setembro do ano passado para o ministro de Ciência e Tecnologia e ministro da Saúde, alertando para a falta de pressuposto para produzir radiofármacos em IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Então, este apoio, eu não posso explicar o que acontecia, mas foi feito um bloqueio, um contingenciamento de recursos, e não havia mais recursos para o IPEM produzir. E havia um projeto legislativo, projeto legislativo que deveria ser votado para que esse pressuposto fosse liberado. Depois de muita pressão, conseguimos que os recursos para o IPEM fossem liberados e o IPEM continuou produzindo. E o maior problema da nossa área atualmente é o reator multipropósito brasileiro, que é um projeto de 2008 e que até hoje não temos recursos para ele.
Então, em 2018, houve uma cerimônia simbólica com o lançamento da pedra fundamental, 10 anos depois do projeto. Pero não havia pressuposto. Mas, em 2021, conseguimos aprovar uma lei complementar que impede o contingenciamento desses recursos do fundo do FNADCT, do fundo. Então, essa é a última e única possibilidade de pagar este reator com os recursos do FNADCT. A operação estava prevista para 2024, mas ninguém pensou a construir ainda. Portanto, não se sabe quando, se vai começar e quando vai começar. Bem, aí, se não temos reator multipropósito para produzir os radiofármacos, os radioisótopos em Brasil, temos duas opções. Temos os ciclotrons, temos 14 ciclotrons em Brasil, mas, por exemplo, para produzir geradores de tecnésio 99M, temos que importar. Importamos bastante da Argentina, África do Sul, Canadá e outros países. E aqui, nos 14 ciclotrons que produzem materiais para equipamentos PET, desses 14, nós temos somente duas instituições, duas universidades, que é a Universidade de São Paulo e a PUC do Rio Grande do Sul, que têm laboratórios de pesquisa e têm equipamentos de imagem pré-clínica. Sendo que os 4 institutos de la CENEM também têm laboratórios de pesquisa, mas somente 2 têm equipos para imagem pré-clínica. E todos os demais não têm laboratórios de pesquisa, nem equipamentos de imagem pré-clínica, e simplesmente produzem flúor 18. Então, não se pode contar com esses 14 ciclotrons, com exceção de los primeiros, aqui, dos 4 primeiros, não se pode contar com essas instalações para ser investigação e novos radiofármacos em Brasil. Por isso que é importante este projeto do reator multipropósito. E também, é claro, que quando se necessita de produzir novos radiofármacos para PET, é necessário também investir nesses laboratórios. Bem, e aqui, finalmente, o apoio da CBPC para o projeto do RMB. Não tenho tempo para explicar o que foi a PEC 517, mas aqui nós mandamos ofícios para os 500 e poucos senadores e deputados brasileiros por ocasião de uma votação no Congresso. E também manifestos assinados por a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, Sociedade Brasileira de Física, a FESB, a Federação de Sociedade de Biologia Experimental, a Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares, a Sociedade de Farmacologia e Terapêutica Experimental e a Frente Parlamentar de Pesquisa Biomédica. E notem que praticamente as outras sociedades nucleares brasileiras não se manifestaram. Eu não tenho tempo para explicar isso, mas... Bem, e por último, agora, 2 semanas atrás, em la reunião desse BPC em Brasília, teve 12.000 presenças em la reunião em Brasília e 45.000 presenças em la reunião virtual pelo YouTube. E nesta reunião, a SBBN apresentou um painel sobre a política para radiofármacos em Brasil, qualificação de profissionais, investimento em inovação. E, com base nas discussões deste painel, nós elaboramos uma moção, uma moção é um requisito, porque foi enviada para todos os candidatos à presidência da República, também os ministros da área, os senadores da República, os deputados federais e todos os presidentes das 170 sociedades científicas. O texto o texto é grande, 2 páginas, mas basicamente é o seguinte: a Assembleia de Sócios da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, reunida na Universidade de Brasília, solicita investimento para a produção de radiofármacos nacionais no reator multipropósito brasileiro. É pedido para que os candidatos a presidente da República, senadores, deputados, incluam em suas plataformas e em seus projetos de governo ou de legislatura o investimento para a produção de radiofármacos, que nós necessitamos de $500 milhões ou 3 bilhões de reais.
E o grande problema é que este projeto está no Ministério de Ciência e Tecnologia. E o Ministério de Ciência e Tecnologia não tem pressuposto para isto. Então, nós necessitamos também involucrar os Ministérios da Saúde, o Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Defesa. Com 4 ministérios, nós conseguiríamos esses recursos. Bem, e aqui quero deixar com vocês, aqui tem um vídeo de 17 minutos que a Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares contribuiu, junto com as outras 170 sociedades do BPC, para a comemoração do bicentenário da independência, 200 anos da independência do Brasil. E está aqui aqui eu explico melhor as... Bem, conclusões e recomendações, que o tempo já está acabando. Então, para alguns pontos, poderíamos discutir mais. Os 35 projetos de cooperação técnica da OIA ativos em los temas de agricultura e alimentação, recursos aquáticos, recursos hídricos e saúde, 11 países da América Latina foram contemplados, sendo 20 projetos da Argentina, 14 do Brasil, 8 de Costa Rica e Uruguai, 7 de Cuba, 5 de Chile e México, 4 de Equador, 3 de Peru, 2 de Colômbia e 1 de Guatemala. Então, minha sugerência é que a divulgação dos representantes nacionais da OEA devam ampliar e incluir as universidades nacionais. Aqui, no caso do Brasil, há algumas universidades, como o UERJ, o FRJ, USP, que participam dos PUF, que participam dos projetos. Mas nós temos mais de 100 universidades que poderiam participar, e são sempre as mesmas 2 ou 3 ou 4, que as pessoas já conhecem e sabem que trabalham bem, então tem confidência nisto, mas as outras não sabem que existe isto, não têm capacidade de alcançar este apoio. Outra coisa, o financiamento de investigações por outros organismos internacionais, por exemplo, o IARC, International Agency for Research of Cancer, ou os National Institutes of Health, são importantes para a investigação básica em epidemiologia, estudos clínicos, genética, etc. E são a base para nós depois abordarmos radiation biology e outros temas que são derivados desse. Quer dizer, quando há um grande avanço na ciência, quando nós incorporamos este avanço em nossos temas específicos? Esta é a pergunta. É recomendável que as sociedades nucleares contribuam em ações conjuntas com as sociedades não nucleares em temas comuns de interesse nacional, como políticas públicas, em educação, em ciência e tecnologia, porque os temas são comuns em várias situações, em las políticas públicas. Não há uma política pública de educação para energia nuclear e uma outra política pública de educação para energia não nuclear. Não, isso é a mesma política pública para a educação, para construir confiança entre as sociedades e para que se obtenha este apoio. É recomendável que os associados apresentem os resultados de suas investigações em eventos nacionais e internacionais das sociedades médicas, não somente nucleares, farmacêuticas, biofísicas, bioquímicas, etc., para cambiar experiências e construir colaborações científicas. Em contrapartida, as sociedades nucleares podem invitar profissionais e científicos não nucleares para apresentar descobertas em ciência básica ou aplicada em seus eventos. Bem, isto. Muchas gracias, Silvia. Realmente has tocado justo los temas que siempre se comentan, ¿no? ¿Por qué no divulgar más los temas nucleares en las reuniones, los eventos que se realizan de las demás sociedades, ¿no? Las sociedades que no son nucleares necesariamente. Es un tema que siempre se ha comentado y que está vigente. Sí. Si tienen preguntas... La questão é como fazer isto, não é? Claro. Como entrar, como abordar as questões. Uma maneira é procurar pontos comuns, pontos de interesse, porque eu falei de vantagens, mas há desvantagens também. Há bastante desvantagem e tem que ter coragem para enfrentar, e nem sempre o resultado é bom. Por exemplo, hasta 2013, nós sempre apresentávamos atividades em las reuniões da
Federação da Sociedade de Biologia Experimental. Há muitos anos eu participava. Mas as pessoas deixaram de ir porque havia poucas pessoas na sala para escutar aquilo. Então, eu pensei, bem, a sala está vazia. E os nucleares, que são das biociências nucleares, estão indo para outras reuniões, porque não vão falar para ninguém. Então, bem, então vamos fazer uma coisa. Ao invés de apresentar um tema nuclear, nós vamos procurar um tema não nuclear e ver que contribuição podemos dar e sentar com eles na mesma mesa. Então, passamos por exemplo, mostrar imagens em neurociências com as pessoas da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, que não tinham noção da ferramenta de imagem molecular que poderiam usar. Depois, metabolismo, Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Então, temas com câncer de tireoide, com outros temas. E assim por diante. Então, buscamos temas que poderiam interessar aquelas sociedades. E aí, mandávamos um palestrante para sentar na sala de los não nucleares. E aí passaram a conhecer a ferramenta. Isso foi uma maneira. A parte mais difícil é quando falamos de problemas de proteção radiológica, problemas de segurança nuclear. Por quê? Eles pensam o seguinte, bem, essas pessoas sabem trabalhar, sabem cuidar desses problemas. Nós outros não vamos ajudar nisso. Então, não vamos escutar os problemas deles. Então, propondo temas de proteção radiológica, de segurança nuclear, de desechos radioativos, aislado de los temas comuns ou de los temas que interessam aos outros, a sala fica vazia. Sim. Sim. Isso é um problema. Outro problema também é pedir ajuda somente quando precisamos. Nós temos que trabalhar com eles todo o tempo, precisando ou não precisando. E aí, por exemplo, hoje em dia, quando nós pedimos apoio, por exemplo, este apoio para a moção de investimento em reator multipropósito brasileiro, todos assinaram, todos divulgaram nos sites. Quando eu fiz a moção, precisava da assinatura de um número de pessoas para a moção poder ser proposta à Assembleia. E já comecei a mandar o WhatsApp pedindo, eu estou fazendo uma moção de radiofármacos, você pode apoiar? Eles diziam, sim, eu já pode apoiar. E Wilson Calvo, que é o diretor do IPEM, que estava a meu lado, disse assim, essas pessoas não leram a moção, como estão apoiando a moção? Assim, porque estão nos apoiando, porque já sabem o que é reator multipropósito brasileiro, já sabem o que é radiofármaco, já sabem que nós outros trabalhamos seriamente. Então, mas para você atingir hasta 170 sociedades científicas, que são cerca de 300 mil pessoas, entre professores e estudantes em Brasil, isso levou mais de 9 anos. Isso não é de uma hora para outra. E há problemas também. Muitas vezes, viagens a Brasília para fazer lobby na Câmara dos Deputados. Quantas vezes eu fui a Brasília? E quando a sociedade não tem recursos, você tem que bancar o recurso. Algumas vezes, depois eu fui reembolsada, outras vezes não. Então, não é um tema fácil, não há garantia de sucesso. Sim. Não há garantia de sucesso. Sim. São tentativas que hoje vimos que muitas tentativas acabaram dando certo. ¿No es? Claro, hay un trabajo que hacer de las sociedades. Tienen que estar, las sociedades que están en los temas nucleares, ¿no? Las sociedades que promueven la tecnología nuclear, las sociedades de física médica, de protección radiológica. Sí, claro. Las sociedades tienen que hacer un trabajo bastante exhaustivo para poder llegar con los temas a otras sociedades, a otras personas que no son nucleares, ¿no? Es un tema de largo aliento, digamos, pero hay que insistir, no se puede dejar que las cosas pasen más. Hay que seguir trabajando. Mas em primeiro momento não se interessam, mas quando conseguimos incluir a atividade, seja na conferência, um curso, e eles percebem que as pessoas são capacitadas, eles passam a ter confiança e passam a se interessar. Claro. Porque nós outros temos pessoas que têm capacidade, solamente que eles não sabem. Sim. Você tem que conseguir uma ponte para apresentar as pessoas da área nuclear. Quando essas pessoas são apresentadas,
Os não nucleares percebem que são pessoas capacitadas e que podem contribuir. O problema é a oportunidade, a ponte, a oportunidade de entrar. Por exemplo, em Brasil, você conhece, nós temos o LINAC a cada 2 anos, que é promovido pela Associação Brasileira de Energia Nuclear, que são invitadas autoridades brasileiras, que o objetivo é divulgar a energia nuclear e conseguir investimento em energia nuclear. Está muito bem, isso é necessário. Mas as pessoas que não são da área nuclear não escutam quais são os projetos, qual é a necessidade de investimento. E aí quem vão? Vão as autoridades, os governantes. Mas esses governantes cambiam a cada 4 anos e cambiam seus programas de governo. Ao passo que os cientistas, os profissionais, não cambiam a cada 4 anos, são sempre os mesmos. Os acadêmicos da Academia Brasileira de Ciências são os mesmos hasta morrer, são vitalícios. E essas são as pessoas que, às vezes, já tivemos ministros de Ciência e Tecnologia que são acadêmicos, Marco Antônio Halper, Sérgio Rezende, várias pessoas que são cientistas. Às vezes, José Goldenberg, às vezes, cientistas brasileiros são invitados a ser ministro de Ciência e Tecnologia ou ministro da Saúde. Às vezes não, às vezes são políticos. Quer dizer, mas esta questão de ser governo é transitória, pela questão de ser profissional da energia nuclear e ter acesso aos outros, esta é permanente. Sim. Eu sou jubilada há 9 anos e estou aqui. ¿No es? Claro. Bueno, si alguien más tiene preguntas, lo puede hacer directamente, puede levantar la mano y puede hacer el comentario. Posso mostrar o canal de YouTube? En YouTube, sí. Bem, aqui é o nosso canal que tem vídeos de reuniões que foram realizadas com a SBPC, com o FESB, com a Sociedade Brasileira de Física, com a BFM. Então, são alguns vídeos curtos para simplesmente para as pessoas que conhecem os temas, simplesmente para mostrar como é a abordagem, como invitamos outras pessoas e como tratamos de los problemas de uma maneira também, a abordagem tem que ser de uma maneira crítica. Claro, porque as pessoas não gostam que nós vamos lá só para falar das vantagens. Não há problema, não há nada, está tudo muito bem. Está tudo muito bem, sim, nós temos capacidade, mas nós temos os mesmos problemas dos outros. Sim. Então, esta é talvez uma afinidade ou uma maneira de obter confiança, que é: você tem problemas com educação, com qualidade da educação, com pressuposto, com estudantes que vão para o exterior, que vão para os Estados Unidos, que conseguem... Quer dizer, nós formamos aqui, investimos em educação básica, educação superior, depois eles conseguem uma bolsa de pós-doc e se vão. Então, nós gastamos e perdemos as melhores pessoas. Isso é um problema comum, não importa se é nuclear ou não nuclear. Não é? Sim. Então, esta é uma maneira de criar confiança e diálogo. E não somente chegar e, bem, isto aqui é um reator nuclear, é muito bueno, está tudo muito bem, você quer comprar este reator nuclear? São alguns bilhões de dólares. As pessoas dizem: não, eu não vou comprar um reator nuclear. Esse é o problema do presidente da nação. Não há outros problemas que podemos trabalhar em conjunto. Ahora, yo te voy a hacer otra pregunta diferente, más o menos enmarcada en el tema, pero para saber un poco de lo que está ocurriendo en Brasil. Se ha creado una autoridad reguladora y existe también el área de investigación y desarrollo nuclear. ¿Cómo vislumbras tú el futuro de esto? ¿Ya está definido o todavía está en ese proceso? Olha, graças a Deus, eu estou jubilada há 9 anos. Eu procuro não saber dos temas. O que sei é o que nos periódicos publicam. Procuro não me envolver com isso. Tenho amigos, vizinhos, pessoas que trabalham na comissão, ex-alunos e tal.
já está definido, já tem uma lei criando a autoridade. Os 3 diretores já estão nombrados, eles devem ser sabatinados pelo Senado, por los senadores, para poderem ser nombrados. E 2 institutos de investigação foram para a autoridade, Instituto de Radioproteção e Dosimetria e o Laboratório de Poços de Caldas, onde será a reunião agora de rádio 2022. São 2 bons laboratórios com investigadores e que vão para a área de licenciamento e fiscalização, para o apoio técnico. Retirando 2 institutos de la CENEM, sobram l'IPEM, que é o maior em São Paulo, pero não é solamente de la CENEM, é do Estado de São Paulo, o Instituto de Energia Nuclear em Rio de Janeiro e Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e Centro de Ciências Radiológicas no Recife. Então, são 3. 4 com o LIPEM. O LIPEM tem um problema agora entre o governo de São Paulo e o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, de los 4, o IPEM é maior que os outros 3 juntos. Então, está ficando pequena a Comissão de Energia Nuclear. Além disso, há problemas de falta de concurso público, falta de investimento, falta de pessoas se jubilando. Há um desânimo generalizado, não somente na CENEM, mas em Brasil como um todo. E é a hora que há que ter resiliência para prosseguir. E há pessoas que estão esperando que Jesus Cristo desça e resolva os problemas. Não? Eu sou de uma outra área que acho que temos que arranjar uma maneira de, se não podemos resolver tudo, resolver alguma coisa. Pero essa questão da autoridade, ela CENEM, é um problema para os governantes. Não? No máximo, os sindicatos estão atuando, os sindicatos dos funcionários são bem fortes, eles atuam junto aos políticos para, às vezes, mostrar. Quer dizer, lobby todos fazem, e é uma coisa boa de fazer. Sí. Bueno, tú nos has presentado un panorama muy interesante, no veo preguntas en el chat, tampoco hay preguntas que quieran hacerla directamente. Por lo tanto, las personas que se han incorporado recientemente, he visto que depende por la diferencia de hora, no se han dado cuenta de la hora de inicio de la reunión. Ya estamos terminando prácticamente, pero pueden ver este seminario en el canal de YouTube. Solamente ponen Café y Radiación en YouTube y encuentran el video. Así que, bueno, tienes ahí saludos en el chat, Silvia. Sí. Ahí tienes un comentario de Luis Salas. Mencionar que a problemática que a mesma sociedade científica nuclear não tem em espaço para relacionar-se, portanto, relacionamos com a sociedade científica não nuclear. Eu não entendi muito bem a pergunta, Luiz. Ha sido uma charla muito interessante, graças. Mencionar que problemática é que a mesma sociedade científica nuclear não tinha nenhum espaço para relacionar-se, portanto, relacionar-nos com as sociedades não nucleares mais complexas. No começo, por exemplo, nós nos associamos à SBPC em final de 2015 e a primeira atividade, a primeira participação foi em 2016. Eu invitei 4 pessoas para uma mesa redonda e tinha 5 pessoas em público. Tinha quase mais pessoas na mesa do que em público. Vazia a sala, ninguém foi. O tema era radiofármacos. Ninguém queria saber de radiofármacos, ninguém sabia que era radiofármaco. Era uma reunião com 5.000 pessoas e tinha 4 em público. Bem, eu não desisti. E no ano seguinte, a reunião foi em Belo Horizonte, 2017. Nós propusemos 5 atividades. Olha, uma atividade sem público. Nós propusemos 5 atividades. Uma conferência, uma mesa redonda e 3 cursos. E gastamos, mandando pessoas para Belo Horizonte. A sociedade gastou. Bem, salas cheias, cursos com máximo de alunos,
E mesa, eu invitei João Batista Calixto, que é o maior farmacêutico do Brasil, pessoa da Academia Brasileira de Ciência, é presidente do CIEMP, que é o Centro de Pesquisas Pré-Clínicas, é o maior da América Latina, e já foi várias vezes presidente da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, é um grande nome. Coloquei ele na mesa de radiofármacos. As pessoas foram para a casa dele e aprenderam o que era radiofármacos, que os outros falaram sobre isso. Então, também é importante colocar pessoas para dar credibilidade. Se não me conhecem, eu invito Eduardo Medina, as pessoas vão, porque ele é conhecido. Então, assim é. Conferência também sobre estudos clínicos com radiofármacos. Estudos clínicos, várias sociedades fazem estudos clínicos, mas com radiofármacos, não. E assim por diante. Levei as pessoas de CDTN, que é da comissão, do Instituto da Comissão. 5. A partir dali, todos os anos, propusemos o máximo permitido de atividades por sociedade e sempre com público. Inclusive, a hora, na Universidade de Brasília, o público era de estudantes, porque os outros já não aguentam mais ouvir falar de reator multipropósito brasileiro. Agora, todos sabem o que é reator multipropósito brasileiro. Todos sabem. Você vai falar com uma pessoa da sociedade de química, sabe, de física, sabe, todos sabem, de biologia, eles sabem o que é. Então, havia estudantes de farmácia, estudantes de engenharia biomédica, e havia físicos, engenheiros. Uma estudante de farmácia falou o seguinte: essa é a primeira vez que eu vejo esse tema na Universidade de Brasília. Eu sou graduado em farmácia e nem sabia que existem radiofármacos. Como posso ser para entrar nesta área? E as duas radiofarmacêuticas da mesa se puseram muito contentes com isso. Sim, muito bueno e tal. Depois, ele, estudante de engenharia biomédica, perguntou: engenharia biomédica tem espaço nesta área? E eu disse: claro que sim, porque em Brasil tudo é importado. A Argentina fabrica gama-câmara, fabrica detetores, fabricou reator multipropósito. O reator multipropósito brasileiro é um projeto INVAP. Não é um projeto brasileiro, reator multipropósito brasileiro é um projeto INVAP. Depois foram colocados muitos melhoramentos na área de combustível nuclear, em outros temas. Mas é um projeto de INVAP. Então, dei essa comparação com a Argentina. A Argentina produz quase tudo, até equipes para a NASA. E o Brasil não produz nada, importa tudo. De Argentina, a maioria. Então, os engenheiros biomédicos, dei o exemplo de radioterapia. Há uns 3 anos atrás, houve um edital para aceleradores lineares para radioterapia em Brasil, para financiar 83 aceleradores lineares. E o edital dizia: a empresa que ganhar, que for habilitada para fornecer nos aceleradores, tem que construir uma fábrica em Brasil. E ganhou a empresa Varian e construiu uma fábrica em Brasil para produzir para o Brasil, para exportar, enfim. Em medicina nuclear não acontece isso, não há nenhum edital dizendo que tem que... Primeiro que o Ministério da Saúde simplesmente ignora. Os médicos privados é que conseguem investimento e investem em clínicas privadas. A lista de procedimentos para serem em hospitais públicos, que aqui temos o Sistema Único de Saúde, 8 procedimentos. Nos Estados Unidos são 45. Então, se o Sistema Único de Saúde não paga, os médicos não executam e vão a ser a clínica privada para quem pode pagar. Então, é uma medicina de luxo. Não é uma medicina... Então, aquela meta lá dos objetivos sustentáveis de saúde para todos, aí em Brasil não há, e na área de medicina nuclear não há. E mesmo a radioterapia também vai mal. 200 clínicas de radioterapia em Brasil é muito pouco. São 210 milhões de habitantes. 500 mil novos casos de câncer por ano. Isso é um absurdo. A pessoa entra e lá fila, como chama a fila? Sim, en el turno. Fila. Entra na fila com o estádio 1, espera um ano
e quando vai ser atendida está com estádio 4 e morre. Porque não há também. Então, é uma área que se habla muito, que, quer dizer, aí eu vou falar uma coisa que não sei se é muito bem, mas sim. La área de energia nuclear, la área, digamos, rica, la área de reatores, que é muito boa também, e que involucram recursos maiores. E vai muito bem, esta área vai muito bem. Então, digamos, é bueno hablar de las aplicações da saúde. As pessoas de reatores nucleares não têm obrigação de saber como é a área da saúde, porque eles são da área de engenharia. E também tem confiança que nós outros estamos trabalhando. Talvez não saibam que 200 serviços de radioterapia em Brasil não é suficiente. Talvez não saibam que 75% da medicina nuclear é privada. Talvez não saibam que somente 8 procedimentos são pagos pelo Sistema Único de Saúde. Nem tem obrigação de saber, porque assim como não sei o que estão fazendo nos projetos de engenharia de Angra 3, também não sei, não tenho conhecimento. E digo que está bem. E eles dizem que esta área da saúde está bem. E não há um espaço para sentar e falar disto. Claro. Claro, ahora que tú comentas salud, hay una pregunta de Julio Estrada, que no sé de qué país es, pero... Júlio Estrada sabe mais sobre energia nuclear do que eu. Ele é Ya. professor Bueno, bueno. del IME. Qual é o organismo que regula os equipos geradores de imagens médicas de radiação não ionizantes? E se os usos destes rangos de energias em lo diagnóstico, e sabe escrever em espanhol, são obtenidas essas imagens, são daninhas para a saúde. Isso é interessante em Brasil. Praticamente todas as sociedades têm esse tema de radiação não ionizante. Em 2017 foi criada a Sociedade Brasileira SB Fóton, a Sociedade Brasileira de Fotônica. E no primeiro congresso já me inscrevi, vou ver o que é isto. Era virtual, 2020, congresso virtual já foi. Bem, a maioria eram aplicações em engenharia. Tinha poucas aplicações em médicas. As aplicações médicas, a maioria é terapia fotodinâmica, dermatologia, esse tipo de coisa. A Sociedade Brasileira de Física também tem um grupo de não ionizantes. A Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica também tem. Nós tínhamos, a SBBN tinha. Quando foi criada a Sociedade Brasileira de Fotônica, eu disse assim, mas por que ter 4 sociedades cuidando desse tema? Mesmo assim, nós temos pessoas dessa área dentro da SBBN, mas as aplicações são aplicações assim, aplicação dermato, ou algumas aplicações médicas, mas eu conheço um grupo da UERJ, o Adenilson Fonseca, o professor Adenilson Fonseca tem um laboratório na UERJ, o Júlio Estrada, eu acho que também é professor da UERJ, do IME, eu sei que acho que é da UERJ também. O Adenilson tem um laboratório que ele olha laser. Então, ele faz experiências com laser para medir efeito biológico do laser, mas é in vitro ou, no máximo, com animais, não é com humanos. Então, tem vários estudos em universidades, estudos aislados, né? Cada grupo, seu trabalho, fazendo estudos de efeitos do laser in vitro, mas não tem estudos com pessoas. E eles se queixam muito de que não há financiamento de projetos de pesquisa nessa área. Mas aí o que acontece? Existem grandes sociedades internacionais, por exemplo, a WALT, World Association for Laser Therapy. World Association for Laser Therapy. Então, uma sociedade mundial só para aplicação de laser, terapia com laser. Mas é mundial. E é financiada por fabricantes. Depois tem uma outra, que começa com S, também,
eles fazem grandes congressos mundiais. Eles fizeram um congresso aqui no Copacabana Palace. Pode imaginar, o hotel mais caro do Brasil, na Avenida Atlântica. Trouxeram grandes especialistas. Nós não podemos ir. O próprio Adenilson, que é um dos melhores na área, eu perguntei, Adenilson, você vai, né? No congresso, eu não posso pagar. Era como R$3.000 a inscrição. Então, foi no Rio de Janeiro, mas os brasileiros não puderam pagar. Então, são grandes, eu tenho umas 3 associações internacionais financiadas por los fabricantes de los equipos. E la investigação é a investigação que os fabricantes se interessam. E lá nas universidades, o investigador compra um laser, pega uma estereocole, coloca ali na lâmina, bota o laser e conta lá a curva de sobrevivência. É essa pesquisa. Na curva de sobrevivência, que a gente sabe fazer, né? Um laser numa placa. É essa pesquisa que o Brasil tem condições de fazer, nada mais. Claro. En el caso de Julio Estrada, él es de Monterrey, Nuevo México. No es de Brasil. Não é o Júlio Estrada de Brasil? No. Pero la pregunta es, ¿quién regula el uso de los equipos de imágenes médicas con radiación no ionizante? ¿Quién se encarga? Aqui no Brasil tem o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia General, que faz tudo, desde uma bomba de gasolina, bonecas, faz tudo. Regula tudo. E que tem até laboratórios de investigação. É grande. Mas agora, com esse problema que o Brasil está passando nos últimos anos, de falta de recursos para pesquisa e tecnologia, nós estamos muito atrasados. Mas o órgão brasileiro é o Instituto Nacional de Metrologia, INMetro, que fazia parte do Ministério de Indústria e Comércio. E esse ministério foi absorvido pelo Ministério da Economia. Então, o Ministério da Economia juntou 4 ministérios. Então, o INMetro ficou perdido dentro do Ministério da Economia. Bien, yo creo que então, ya existe no papel, mas eles não participam de, por exemplo, congressos em que são apresentados temas de não ionizantes, eles não vão. É diferente da CENEM, que as autoridades da CENEM sempre participam dos congressos da área nuclear. E essas pessoas nós não conhecemos. Claro. Bien, yo creo que no hay más preguntas. Ya hemos pasado el tiempo estimado para la charla, para la conferencia. La pueden ver con tranquilidad hoy día por la tarde. Va a estar colocada en el canal de YouTube. Solamente buscan Café y Radiaciones y van a encontrar todos los videos y, por supuesto, esta presentación del día de hoy. Silvia, muchas gracias por tu presentación. Ha sido bastante interesante y esperemos vernos en las próximas reuniones. Gracias, Silvia. Gracias a todos ustedes por asistir también. Yo que agradeço e peço desculpas por o portunhol muito complicado. No, se entendió perfectamente. Por los errores de grafia também. Ok, nos vemos. Muchas gracias a todos. Adiós. Abraços. Hasta luego. Chao, nos vemos.